Boa noite a todos os espectadores, nessa noite do dia 11/2/2021. É com muita honra estou aqui, né, mais uma vez com o Dr. Paulo, e vamos falar, né, para os estudiosos, para os teólogos, né, sobre um tema muito pertinente, o significado de ser cristão. É mais uma live dentro do projeto de lives, né, para a humanidade, para a posteridade, tá bom? Todos me conhecem, né, o comendador da Casa Real de Espanha, o Otto de Ouro, doutor honoris causa multiplex. O doutor Paulo Fernando Melo, só retomando aqui, ele é advogado, professor, assessor, cristão, político, membro da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família. Doutor Paulo, pode ficar à vontade aí para saudar todos que estão conectados aí? Boa noite, caríssimo Diogo, aqueles que nos acompanham. Aí na apresentação só faltou colocar que eu sou bem casado, tenho 4 filhos e sou botafoguense. É importante também. Ok, perfeito, doutor Paulo. Maravilha. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, né, do dia. Da noite. Cristão significa... Boa noite, Oni, presente aqui conosco. Boa noite. Cristão, doutor Paulo, significa seguidor de Cristo, ok? Um cristão é uma pessoa que ama Jesus, aceitou como seu Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue Jesus Cristo de todo o coração, não apenas por tradição. Fala um pouquinho a respeito para nós aí, doutor Paulo, sobre essa afirmação. Muito bem. Nós temos uma grande discussão e volta e meia eu coloco isso aos meus alunos, a seguinte temática. Sim. Cristo era cristão? Ou falasse por outro caminho, né? Marx era marxista? Então, nós que somos cristãos, que somos adeptos ao anúncio do Evangelho que foi feito por nosso Senhor, e para nós que somos católicos, além da tradição, além da Sagrada Escritura, temos ainda o magistério da Igreja, não é? Então, muitas vezes as pessoas esquecem de São Jerônimo, que ali por volta do ano 1000, ele que fez a compilação da Sagrada Escritura, ele que colocou na ordem, dividiu em capítulos, dividiu em versículos, na famosa Vulgata, né? Ou seja, pegou os livros que estavam escritos em latim, em grego, aramaico, né? em aramaico, em grego, e transformou toda na língua latina. E, obviamente, com o passar dos anos, depois as Sagradas Escrituras foram traduzidas em cada uma das línguas maternas, incluindo, obviamente, o português. De tal sorte, tendo esta, digamos assim, fonte viva, que foi o próprio Nosso Senhor, que deixou os seus ensinamentos, que foi transcrito pelos evangelistas, e também depois, né, obviamente, tudo isso analisado, estudado pelos doutores da Igreja, entre eles, obviamente, o mais, digamos assim, ilustre, né, que foi São Tomás Aquino. E aí também, obviamente, os sucessores de Papa, o primeiro Papa Pedro, né, por meio do seu magistério, por meio das encíclicas, por meio dos concílios, isso fez com que chegasse essa tradição até os dias de hoje. Então, nós temos uma responsabilidade maior do que aqueles primeiros cristãos, né, porque nós recebemos tudo isso, entre aspas, de mão beijada, não é? Ainda mais com todas as tecnologias que temos nos dias de hoje, diferente de outrora, em que muitas vezes a tradição era meramente oral. Uma das passagens bíblicas assim que me chama muita atenção é quando Jesus vai à sinagoga
né? E ele, como bom judeu, cumpria os preceitos da tradição judaica, e chegando lá, ele foi chamado para fazer uma leitura. Então, fico imaginando aquela pessoa, né, como se fosse um acólito hoje, né, entregando ali aquele pergaminho, não é? Aquele salmo, e ali Jesus lê, não é? E aí se fala, né? E hoje se fez cumprir as profecias. Imagina, então, o assombro, os olhos que saltaram dessa pessoa que pôde ser presença viva ali da presença de Cristo. E hoje nós somos contemplados também com essa presença viva ao podermos não só apenas adorar nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, mas também por meio do sacramento da Eucaristia. Então, nós somos muito privilegiados por ter essa bênção, essa graça diária. Imaginar que a cada minuto, a cada segundo, em um lugar da Terra, devido ao fuso horário, Jesus está sendo consagrado, ou seja, permanentemente, 24 horas por dia, por todos os dias, por todos os meses e todos os anos. Ótimo, doutor Paulo. Vou dar boa noite aqui também ao Filipim, presente aqui conosco. Shalom, meus amigos Diogo e Paulo. Filipim, seja bem-vindo, boa noite, tá? Ione, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Ione. Terry Yubeng, paz, amados, tá? Vamos lá, então. A próxima questão aqui, doutor Paulo. Os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos, ok? Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos em uma cidade chamada Antioquia. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Este nome pejorativo naquela altura ficou popular e se tornou o nome oficial dos seguidores de Jesus. Quem são esses cristãos da atualidade, doutor Paulo? Então, veja, naquela época, não é? Nós tínhamos também muitos simbolismos, né? Você veja que os cristãos marcavam na beiral, ou seja, na porta de suas residências, a marca de um peixe, né? Era também muito comum fazer esse sinal, né? Significando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, você veja, diferente daquela época, nós hoje, como eu falei, somos privilegiados, porque naquela época as pessoas eram martirizadas, né? Eram presas, eram sacrificadas apenas por professar a fé cristã. E hoje, que teoricamente nós temos toda uma liberdade de expressão, uma liberdade de comunicação, principalmente a tecnologia, né? Muitos se envergonham, têm receio, uma espécie assim de exagero de respeito humano em professar a fé católica. E lá na própria Escritura diz, né? O que fizeste para defender o meu nome? Então nós chegaremos à milícia do além, o juízo final perante nosso Senhor, e lá vai nos ser perguntado, o que fizeste para defender o meu nome? Como lá é o infinito, ou seja, não tem tempo, não tem relógio, nós poderemos assistir toda a nossa vida novamente, como se fosse um filme. Até essa live aqui, vamos ter que assistir de novo. E aí eu fico imaginando, e fazendo uma mera parábola, né? Fico imaginando São Miguel Arcanjo pegando assim um controle remoto e falando assim, pause, para aqui, vamos rever novamente todas as nossas falhas, os nossos defeitos, todas as vezes que, tal qual Pedro fez, negamos a Jesus. Então, caríssimo Diogo, fico imaginando o julgamento daquelas pessoas que não puderam se arrepender em vida, né, pela prática de crimes e de pecados tão graves, né, como a nossa militância, né, na questão do provida, na questão do aborto. Imagina um médico, um enfermeiro, um profissional da saúde que foi formado para salvar vidas, ele que deliberadamente, conscientemente, né, mata uma criança inocente. E, né, nós temos dentro do nosso calendário litúrgico muitas festas que comemoram os santos mártires,
entre eles também os santos mártires inocentes, comemorado no dia 28 de dezembro. Ou seja, quando o soldado romano pega aquela espada, fazendo valer a profecia ali de Mateus 2,16, né? Tendo o rei Herodes sido enganado pelos magos, determinou a matança das crianças até 2 anos. Então, imagine o primeiro soldado matando a primeira criança. Essa primeira criança foi a primeira pessoa que morreu em nome de Jesus. E essas crianças, então, que estão elevadas, estão no altar dos altares, estão à direita do Pai, foram os mártires primeiros que derramaram o seu sangue. E hoje, muitos ainda inocentes são abortados, infelizmente, fruto do egoísmo, da falta de sensibilidade de uma sociedade mesquinha. Sim, com certeza. E aí o Filipinho, né, ele contempla aí com uma frase que, de fato, é verídica. Nós estamos muito aquém do esperado de Deus. Muito. Não é mesmo? E aí, quando virmos lá no infinito, né, toda essa passagem nossa, a gente vai ver nitidamente essa realidade, né? Infelizmente. Ok. Doutor Paulo, milhares de cartas chegam anualmente a Jerusalém endereçadas a Deus. Isso aí eu peguei do Facebook, eu vi lá, tá? Os fatos desconhecidos, a imagem de diversas cartas, e dizendo isso, que milhares de cartas chegam lá. O que isso tem a ver, doutor Paulo, com a fé, né, que tem um sentido tremendo, e o ser cristão, que nós estamos falando aqui? Deu uma pequena caída aqui na conexão do Dr. Paulo, mas eu vou continuar aqui com vocês até que ele se reconecte lá, tá bom? Através do link de transmissão. Vocês estão vendo, pessoal, que é uma transmissão muito rica, não é? O meu entrevistado é um exímio estudioso do assunto, né? Um cristão, e que está nos enviando aqui, nessa noite, muito especial, muito conhecimento acerca. A Terry Wollenberg diz aqui, meu Deus, só a misericórdia mesmo. Com certeza. E Deus é misericórdia, né, Terry? Deus é amor, é misericórdia, né? Ele... Aí, doutor Paulo, deu uma caída aí? Pronto. A gente já está de volta. Caiu. Acontece. Cortou a sua fala final? Sim. Eu falei que eu peguei de um recorte, né, da página do Facebook, a imagem, né, de muitas cartas que são endereçadas a Jerusalém e enviadas pelos devotos a Deus. Então, explica para a gente, doutor Paulo, qual a relação disso com o conceito de fé e o de ser cristão, que é nosso tema aqui hoje. Muito bem. Uma das coisas assim que mais me chamaram a atenção, e a minha família, por parte de mãe, é do Piauí, é quando eu pude acompanhar a tradição da fé nordestina que vão até Juazeiro do Norte. E ali, aquelas pessoas, né, mais simplórias, muitas delas fazem promessas e fazem procissões, muitas andam descalças, léguas e léguas, né? Ou seja, muitas vezes uma fé que não é compreendida, né, no meio acadêmico, né, compreendida pelos, digamos assim, os intelectuais, né? Mas aí eu posso dizer que é uma fé verdadeira, porque de uma maneira ou outra, aquelas pessoas receberam seus ensinamentos dos seus pais, né, e são tementes a Deus, porque sabem que são pequenos, sabem que são pecadores. E como fala lá nas bem-aventuranças, né, são pessoas humildes, né, de coração. Então nós temos aquela fé que vem, né, do sentimento,
que muitas vezes é uma fé muito superficial, que infelizmente está cometendo as nossas comunidades católicas, né? A pessoa tem aquela formação, aprende a rezar, faz ali um curso preparatório para a primeira comunhão e da crisma, né? E fica apenas uma fé muito superficial, né? Muito sentimental, sem que possa realmente estudar, né? Não só a doutrina, mas também ter um contato mais direto com o entendimento das sagradas escrituras, né? De tal maneira, né? Nós temos aquela questão do pensar e do fazer, ou seja, do pensar vai-se ao concluir, do concluir ao falar, do falar para executar. Então, muitos aqui pensam sem concluir, outros que concluem e apenas falam, mas não fazem. E outros, finalmente, tendo concluído, falam fazendo, ou fazem até mesmo sem falar. Parece complicado, mas não é não. No próprio Evangelho, nós encontramos uma passagem bastante ilustrativa, bastante expressiva, né? Quando o Divino Mestre, né? A quem não escapava também os aspectos humanos da psicologia, e ele usava isso por meio das parábolas, né? Aquela famosa passagem que o homem tinha 2 filhos e disse ao primeiro, né? Filho, vai trabalhar hoje na messe, né? Na vinha. Mas aí o moço respondeu, não quero. Aí, em seguida, se arrependeu e foi. E aí depois dirigiu-se ao segundo filho e falou da mesma maneira, né? E aí o rapaz respondeu, eu vou. Entretanto, não foi. Ora, então, propostas essas duas situações, esses 2 casos, Jesus, então, indaga, né? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí aqueles discípulos que estavam ali escutando essa palavra afirmam, né? Como não podia deixar de afirmar que quem executou a vontade do Pai foi o primeiro. E aí que Jesus profere umas palavras muito profundas, até duras, eu poderia dizer, onde a justiça ela vem moldurada até numa forma de escândalo, né? Aí ele diz, em verdade vos digo, né? Que os pecadores, né? Que as meretrizes, que os publicanos entrarão diante de vós no reino de Deus. E aí aqueles discípulos ficaram assim, ruborizados, né? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 28 a 31. Então, ali mostra de uma maneira evidente o abismo profundo entre o falar e o fazer, e muito mais, entre o pensar e o agir. Então, nós estamos vivendo atualmente uma situação, não é? Que não temos autoridade em nada. Ou seja, o soldado não respeita o oficial, o aluno não respeita o professor, filho não respeita os pais, os empregados não respeitam o patrão. Então, cumpre a cada um de nós seguir aquilo que Jesus mesmo ensinou. Quem não é fiel no mínimo, não pode ser fiel em nada. Ou seja, que nós possamos, não apenas como cristãos, mas também como cidadão, né, cumprir os pequenos deveres, que é o único meio de cumprir o grande dever, que é, como diz o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, ele, em vários livros, principalmente naquele livro Caminho, ele fala muito sobre isso, né? Cumprir os pequenos deveres para quê? Para que possa transformar os pensamentos em ações concretas, em ações positivas. Então, até mesmo pelo fato de eu ser político, né, eu vejo muitos políticos que falam e pouco fazem, mas os que muito pensam fazem menos ainda. Ou seja, então o excesso de imaginação, o excesso de pensamento, muitas vezes paralisa as coisas concretas, paralisa a vontade concreta de fazer algo. Então eu tenho uma frase, que é um lema assim de vida, que é o seguinte, que Deus tem pressa e Deus não pisca. Ou seja, urge fazermos as coisas, né, de maneira rápida,
porque nós não sabemos quando seremos chamados. Doutor Paulo, muito bem dito, muito bem exposto. O doutor Valmor Romano, aqui presente conosco, é um parapsicólogo, terapeuta holístico, tá? Uma pessoa sensacional. O Filipinho está dizendo, concordo plenamente. Perfeito. Se considera um cristão, doutor Paulo? Eu? Claro. Né? Então, olha que coisa curiosa. Nós somos cidadãos antes mesmo de sermos cristãos. Ou seja, nós tiramos a nossa certidão de nascimento antes mesmo da nossa certidão de batismo. Isso faz com que nós tenhamos, muitas vezes, essa dubiedade, né, de ser cristão e também de ser cidadão, e muitas vezes isso ocorre um choque. Então, por exemplo, às vezes, principalmente na política, né, você deve ser grato ou você deve ser coerente. Vamos imaginar uma situação. Imagine que eu tenho um amigo de infância. Esse meu amigo, há mais de 40 anos, frequenta a minha casa, não é? Somos parceiros, somos amigos, torcemos para o mesmo time. E aí ele ocupa uma determinada atividade profissional, né, uma categoria, em que eu, deputado, vou ter que votar um aumento salarial, ou às vezes um plano de carreira. E, obviamente, tem questões de responsabilidade, tem questões de orçamentárias. E aí vem aquele dilema: como eu devo votar? Eu devo votar favorável, né? Porque aquele meu amigo de 40 anos, aquele meu amigo de infância, é daquela categoria, né? Eu devo ser, digamos assim, grato a ele, porque sempre me acompanhou, até me ajudou na campanha, até que votou em mim, ou eu devo ser coerente? Então, veja que situação, digamos assim, dramática, né? Ou seja, eu devo me indispor com aquele amigo de 40 anos, né? Ou devo ser leal, devo ser grato a ele, fazer reconhecimento, ou ficar contra aqueles que me elegeram, votar contra os interesses da sociedade. Interessante, né? Que muitas vezes os nossos políticos não pensam dessa maneira, né? Sempre votam de uma maneira muito casuística, principalmente atendendo os interesses daqueles que financiaram a sua campanha. Então, essa dicotomia, né? Nós temos que ter um católico político ou um político católico. Ou seja, essa questão que permeia também os valores, né? Ou seja, eu já não falo nem daqueles princípios básicos, mas esse sentimento de servir, de estar disposto a servir a sociedade, ou seja, esse sentimento do exercício da autoridade para o bem comum, como fala a nossa doutrina social da Igreja. Então, nós estamos vivendo uma situação de anarquia completa, ou seja, com atitudes as mais disparatadas, as coisas mais absurdas, ou seja, um físico pretende resolver questões de teologia, o matemático quer dar palpite sobre questões de sociologia, o médico dá lições de direito, o advogado do engenheiro, sei lá, o alfaiate quer ser eletricista, e por aí vai. E todos na internet, todos nos grupos esquizofrênicos do WhatsApp, querem dar palpite sobre tudo. Ou seja, nós temos, então, uma crise absoluta de conhecimento, uma crise absoluta de autoridade e, como resultado de tudo isso, uma ausência de responsabilidade, uma ausência de autoridade e uma verdadeira anarquia, digamos assim, generalizada. Ou seja, então, eu posso dizer o seguinte, que todos sabem tudo e, no final, ninguém sabe nada. Ou seja, todos são autoridades, mas ninguém é respeitado. Todos assumem áreas de grandes consultores, né? Agora tem aí coaches, né? Todo mundo é coach e ninguém cumpre os deveres. Ou seja, todos governam e ninguém obedece. Todos criticam e nada faz.
Ou seja, é desordem, é desonestidade, é loucura desenfreada, como eu falei, é a esquizofrenia das redes sociais. Excelente, doutor Paulo. Excelente. E diga-nos, doutor Paulo, quais são as atitudes principais de um verdadeiro cristão? Olha, primeiro, a obediência. Muitas vezes as pessoas indagam aos religiosos, aos sacerdotes, aos padres, né, em relação aos votos, né? Então, pensa que o mais difícil é o voto de pobreza, né? Abrir mão, né, dos prazeres da vida. Alguns acham que o mais difícil é o voto de castidade, mas não é. O mais difícil é o voto da obediência. Então, como, fazendo alusão ao futebol, as piores coisas para um jogador é fazer um gol contra, né? Ou, na final de uma decisão, você perder um pênalti, alguma coisa assim. Então, dentro desse seio, dentro dessa comunidade da nossa igreja, né, não se pode fazer gol contra, ou seja, uma família que se protege. Se você não tem nada para falar bem de um padre, faça igual São João Bosco disse, fique calado. Fique calado. Né? E ficar calado não significa não ter uma posição crítica sobre os assuntos, né? Mas efetivamente verificar se aquela postura sua, inclusive pública, postada, se aquilo vai acrescentar alguma coisa. Estamos vendo aí uma polêmica agora sobre a campanha da fraternidade ecumênica, e que o texto é sofrível, né? Eu tive a oportunidade de ler. Então, é aquela coisa, você tem que aproveitar aquilo que é de bom, né? Ou seja, praticar também um pouco da benedicência, ou seja, falar bem. O texto é ruim, mas não é ruim por um todo. Há coisas que podem ser aproveitadas. É aquilo que não for bom, né, se releva, deixa de lado, né, que nós possamos fazer uma crítica só entre nós. Então, você colocar essas críticas nas redes sociais para pessoas que não são tementes a Deus, não são católicos, que não frequentam, acaba nos enfraquecendo. E isso me deixa bastante triste, né? Essa falta de obediência, né? Então, dentro dessa confusão toda, o que acaba gerando é um sentimento doloroso da decadência, ou seja, não havendo mais a hierarquia dos valores, né? Que deve... Meu filho chegou aqui lá, tudo bom, meu filho? Que deve... meu filho Carlos Henrique chegou aqui do lado. Então, não havendo mais essa hierarquia, não havendo mais essa hierarquia dos valores, né, que deve principiar pelo valor do espírito, né, o que nós temos muitas vezes é o predomínio da brutalidade, ou seja, manda quem pode, o mais rico, o mais forte, o mais intrépido, o mais audaz, ou seja, aquele que por meras circunstâncias puramente ocasionais, possui elementos que exercem o predomínio sobre as pessoas mais fracas, digamos assim. Então, o que eu sinto, eu tenho aqui 4 filhos, né, é que essa geração aqui, de hoje, já nascem velhas. Ou seja, mas não é velha no sentido da sabedoria, de uma coisa boa. Ou seja, não tem infância, não tem brincadeira, não tem juventude, não conhece a hierarquia dos assuntos relacionados ao desenvolvimento, né? Ou seja, é como se fosse uma fruta verde, né, com amadurecimento forçado, ou seja, em estufas, ou seja, na internet, no computador. É uma geração, digamos assim, entristecida, né? E aí as pessoas vão chegando, né, aos 30 anos e já estão velhas. Ou seja, são gerações incapazes de ter uma reação, ou seja, já nascem escravizadas, né? Curioso isso, né? E isso aí é chamado pelas pessoas, né, pelos sociólogos, pelos marxistas, esquerdistas, né, que é a livre participação, né, que é a chamada democracia participativa, é o regime total das liberdades, não é? Quando, na verdade, eu costumo chamar isso
dos ignaros, ou seja, da ignarocracia, ou seja, o governo dos incautos, o governo dos tolos, ou seja, acha que simplesmente por apertar um botão ali na urna eletrônica, apertar ali um 13 e confirma, né? Ou seja, é uma estultice sem desmedida, né? Por mais que você fale, olha, aquele partido fez isso, aquele político fez isso, desviou, corrompeu, e tem um mensalão, tem um petrolão, eles não acreditam. E aquele desvio na Petrobras. Eles falam, não, mas se o dinheiro da Petrobras é do povo, e se o partido pegou para fazer bem ao povo, não é roubo. Ou seja, é isso que a gente constata. Eu estou falando a pessoa que não tem conhecimento, não. Estou falando de professores, estou falando de acadêmicos, professores universitários, né? Então, como diria o saudoso doutor Enéas, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, o problema também é a questão da ordem. E a ordem, né, pressupõe o quê? Hierarquia. Hierarquia dos assuntos, hierarquia das competências, a restauração da autoridade e, principalmente, né, ser cônscio, ser consciente das responsabilidades de cada um. A responsabilidade de ser pai, de um servidor público, do motorista de ônibus, né, do servidor, das suas atividades. De tal maneira que eu digo que essa geração já está, digamos assim, envelhecida precocemente. Outro dia eu estava aqui na minha paróquia, que fica aqui na região na Asa Sul, né, numa condição econômica mais elevada, e ia ter uma reunião lá com os jovens para ter uma atividade, e aí todas as salas estariam ocupadas. Eu falei, não, então vamos ali na sede da rádio, eu era diretor da rádio, era num bairro assim, bem próximo, e eu falei assim, vocês podem pegar o metrô, que é só pegar o metrô, atravessar a rua, é a sede da rádio. E uma menina de seus 15, 16 anos falou assim para mim, mas eu nunca estive nesse bairro, no Guará, eu nunca peguei um metrô, eu não sei onde é, eu acho que nem meu pai não me deixa ir. E eu fiquei pensando, né, que geração é essa que está sendo criada? Como é que vai enfrentar os desafios da vida? Não estou dizendo que é para deixar os jovens soltos, não. Claro que você, como pai, como mãe, tem que ter um olhar, né? Ou seja, antigamente o pai e a mãe andavam na calçada e os filhos iam na frente, para que o pai e a mãe pudessem ver o que os filhos estão fazendo. Mas depois, não, tem que ficar aqui do lado, segurando na mão, para não deixar ele correr. Mas agora nem isso, o pai e a mãe vão na frente, os filhos estão lá atrás, o pai e a mãe não sabem nem o que estão fazendo. Ou seja, então nós estamos criando uma geração, né, de pessoas fracas, que não sabem enfrentar os problemas do mundo, que não sabem nem pegar um ônibus, nem um metrô. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Espera aí. Agora o Filipinho sim. Pediu ao doutor Paulo. Mostra o filhinho. Opa, Carlos, estão pedindo para te ver aqui. O Filipinho pediu. Esse aqui é o mais novo, Carlos. Carlos. Ei, Carlos, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Ótimo. Bacana. Isso Ótima aí. noite para você aí, viu? Outro dia teve o aniversário dele, né? Aí a tia deu uma arminha assim, né? Que tem uma bolinha, um negócio, né? E aí veio a outra pessoa reclamar, que é um absurdo, como é que você deixa um negócio desse? Eu falei, qual o problema? Não há problema nenhum, isso faz parte digamos assim, da questão lúdica da criança, né? De luta, de conflito e de brincadeiras, né? Eu falei, não há problema nenhum. Então, você veja, eu quando era garoto, eu tinha um revólver assim, que era de espoleta, tinha um negocinho assim, rosinha, você apertava, fazia até barulho, saia até uma fumacinha. Também tive. E hoje também não pode ter uma arma que joga água na piscina, os meninos vão para a piscina, né? E tem uma arminha assim que joga água no outro. Não pode, diz que estimula a violência. Barbaridade. Complicado. Tere, glória a Deus por sábias palavras, digo que aprendi muito, ok?
Ione, boa noite. Filipinho, por isso, repito, o capitão tem razão. Aí, Filipinho. Tere, hierarquia, palavra escolhida dessa geração. Deus o abençoe. Filipinho. Darlete, boa noite, Darlete. Seja bem-vinda. Direto de Santa Catarina, tá? Doutor Paulo, de onde vem o seu berço, de sua herança como um verdadeiro cristão? Então, fui agraciado com a família bem estruturada, né? Minha mãe, professora universitária, né? Tive muitas tias, né? Uma família grande, e elas todas muito tementes a Deus, todas católicas praticantes. Tive, digamos assim, um sortilégio de estudar num bom colégio católico. Estudei a vida toda num único colégio, desde o primário até o antigo ensino médio, né? Isso eu considero uma grande bênção, uma dádiva, e ao mesmo tempo aumenta muito a nossa responsabilidade. Depois eu estive no seminário, lá em Anápolis, e ali naquele preparatório, né, o bispo, então, Dom Manuel Pestana, ele tinha uma frase que me marcou muito a vida. Ele dizia o seguinte, que não basta destruir o que é mal, é preciso construir o que é bom. Ou seja, o mal já é, ele próprio, um resultado de um processo de coisas passadas, de negações coletivas. Ou seja, é a falta de virtudes, na verdade? Enquanto que o bom, nessa batalha contra o mal, corre muitas vezes o risco de abandonar o seu principal objetivo, que é a salvação das almas. Não adianta você lutar contra o mal e contra aquilo que se considera o que é pecado, contra aquilo que se acha que é escândalo, né? Se você não está cultivando o bem, não está cultivando a sua própria salvação. É curioso isso, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas apenas ficam apontando os erros, as críticas dos outros, quando, na verdade, a diferença entre nós e qualquer outra pessoa é que muitas vezes o nosso pecado é diferente do dele. Só isso. Ou seja, mas todos nós somos pecadores, todos nós somos pessoas falhas, e muitas vezes, apenas ao julgar o que o outro está fazendo, não julgamos as nossas próprias ações, as nossas próprias responsabilidades. Agora, o que é o grande alento, né, é que o bem, é igual desenho animado, né? O bem sempre triunfa sobre o mal. Sempre. Ou seja, o bem sempre vence. E nós sabemos que somos mais que vencedores porque estamos com Jesus. De tal maneira, né, que as pessoas, né, as personalidades, os políticos, né, os escritores, jornalistas e agora influencers, né, youtubers, né, são frutos de uma mesma árvore, que se chama povo. Ou seja, você não pode renegar a influência do meio. Ou seja, todos nascem iguais, mas as pessoas ficam diferentes em face, muitas vezes, às oportunidades que tiveram na vida, né? As formações e, obviamente, o estudo que tiveram. Então, nesse contexto, o essencial é ensinar o povo a ter o ideal, ou seja, a refutar as coisas pequenas, as coisas materialistas, né? E eu pergunto muito aos meus alunos, né, quando dava aula na faculdade de Direito, por que eles queriam fazer Direito, né? E eles falavam assim, porque eu quero ganhar dinheiro. Ou seja, então já está começando mal, porque é uma atitude mesquinha apenas as questões meramente materiais. Ou seja, a pessoa não quer fazer Direito porque defende a justiça, que quer fazer o bem, que quer ajudar as pessoas, porque dedicar uma causa do bem comum, né? E dar valor aos homens de verdade, ou seja, considerar o caráter mais do que dinheiro, né? Ser pessoas mais sóbrias, mais austeras. Não, as pessoas querem sempre enaltecer o poderio econômico, os bens materiais, né? Ou seja,
as questões de ociosidades, né? Isso é muito ruim, porque a gente acaba criando uma sociedade ruim, né? Ou seja, as pessoas são dominadas pelo egoísmo, um excesso de preocupação com o luxo, um excesso de preocupação com o lazer, um excesso de preocupação com o conforto, e a nossa sociedade só produz homens e mulheres, não é? Sedentos de prestígio, quando elas estão voltadas para o bem comum. Ou seja, as pessoas acham que ter uma mansão com 12 suítes as tornam pessoas melhores. Então, você veja agora que essa semana nós vamos ter uma coisa bastante incomum, né? Vamos estar livres do carnaval. Não vai ter carnaval. Olha que maravilha, né? Pena que é por uma coisa tão terrível que é a questão da pandemia. Mas nós, o Provida, já detectamos que a maioria dos atendimentos que nós fazemos às meninas gestantes é exatamente 40 dias, 2 meses após o carnaval. A quantidade de gravidez, né, que são oriundas, né, do carnaval incomensurável. Então, esse ano, tendo carnaval, vamos ter menos gravidez e menos aborto. Perfeito. Doutor Paulo, por que é importante, não é, o ato de se ir à casa do Pai, de se ir à igreja? Muito bem. Santa Teresa d'Ávila, né, santa doutora da igreja, no seu livro, ela faz uma reflexão sobre aquela passagem que fala assim, há muitos caminhos, e que as pessoas muitas vezes interpretam que esses caminhos seriam muitas igrejas, quando na verdade não é. Você tem ali um caminho certo, um caminho seguro, né? Que é o caminho que leva ali no ato da igreja até o altar. Esse é o único caminho fiel, verdadeiro, seguro que nós temos. Então, achar que você pode de Deus. Na verdade, razão pela qual, né, nós devemos, não é, recorrer, né, à casa do Pai, devemos seguir os preceitos litúrgicos. Caiu? Ótimo. Caiu não? Não, eu não estou vendo, eu estou escutando perfeitamente, mas o vídeo, ele não estou vendo, tá? Só está aparecendo a imagem do seu perfil. Pois é. Ao lado do saudoso Dr. Enéas Carneiro. Exato. Grande figura. Eu vou tentar aqui, sei lá, entrar de novo. Mas aí? Tudo bem. Apareceu não, aí? Não. A imagem não. Vamos... Peraí. Aí só ouvindo. Mas está me ouvindo? Perfeitamente. Será que eu sou tão feio assim, rapaz, que não quer que apareça minha imagem? O senhor quer reconhecer... Pronto. Tá. Aí, agora sim. Viu. Pronto, voltou. Ok. Aí, tá vendo? Não é porque... não tem isso. Porque é tão feio assim. Aí, tá vendo? É questão técnica mesmo. Ai. Doutor Paulo, qual a importância dos mandamentos de Deus para um cristão? Muito bem. Há uma questão, né, não só preceito de teologia, né, ou de filosofia em relação aos ensinamentos, mas uma questão didática, né, que quando nos foi dado os 10 mandamentos, é uma questão pedagógica, ou seja, como educar um povo. Até tem uma piadinha profana que eu vou contar, né, diz que Moisés está lá apresentando, né,
Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não levar o nome de Deus em vão, honrar dias e santos, não matar, tal. Aí quando chegou lá no 7º mandamento, né? Não pecar, castidade, que as pessoas ficaram assim, corta, né? Razão pela qual o 7 é cortado. Então, dá o algarismo arábico, né? 1, 2, o 7 é cortado por causa disso. O 7 de tal maneira, o 7 é cortado por causa disso. Então, nessa questão didática, pedagógica, os mandamentos, né? De educar as pessoas, é esse o sentido. Dar o norteamento, dar o caminho, porque nada vale a dignidade, a honra, a grandeza, a glória de uma sociedade, né, se as pessoas não forem instruídas, ou seja, se elas não forem destituídas de uma capacidade moral. Então, não é pelo fato de ter professores, cientistas, artistas, né, que vai se considerar que aquela sociedade, que aquela nação, que aquele país é melhor do que o outro. O que engrandece a sociedade, os povos, e os torna livres da escravidão e do domínio estrangeiro, é o sentimento de dignidade nacional. Ou seja, esse sentimento de dignidade nacional, ou seja, que decorre da consciência da moralidade. Ora, então, não pode haver, em matéria de moral, uma sociedade organizada se não tiver regras. Ou seja, as regras das ações derivam dos princípios. E para nós, cristãos, esses princípios foram elencados não só nos ensinamentos do Antigo Testamento, mas naquilo que nos foi dado também nos 10 mandamentos. Então, você veja que nos mandamentos, não é, tem um que me chama muita atenção, que é o 2º, né, não levar o nome de Deus em vão, né? E aí eu vejo muitas seitas, né, não tem outro nome para qualificar, que ultrajam, né, vilipendia o nome de Deus nas coisas mais torpes, nas coisas mais bárbaras, né, até um certo charlatanismo, né, de enganar as pessoas, né. Então, naqueles programas de madrugada, o cara fala, né, você que está com dor de cabeça, você que está com rinite, você que está com AIDS, você que está com Covid, né, faça isso, faça aquilo, né? Ou seja, levando o nome de Deus em vão. De tal maneira que a não observância, a não aceitação, né, desses princípios básicos, né, fazem morrer as sociedades, fazem morrer as nações. Basta ver aí na história, né, todos os grandes impérios ruíram, não apenas por questões de guerras militares, mas ruíram por questões morais. E grande foi Alexandre o Grande, e ficou pequeno, e grande foi Átila, o rei dos Hunos, e foi derrotado, e assim, e Napoleão, e Hitler, e assim vai. Então, caríssimo, assim morrem as nações, ou seja, no transcurso dos séculos. E basta folhear qualquer livro de história, ou acessar a internet, que agora o povo não lê mais os livros, né? Que você vai ver que sucessivas impérios, sucessivas repúblicas desapareceram na voragem dos tempos, né? E foi, muitas vezes, por questões morais. As questões morais é que levaram à derrocada a essas estruturas políticas. Não foi de outro modo, né? Assim como no Antigo Testamento, a confluência daqueles deuses, né? Que vários povos tinham vários deuses, né? Que ficavam ali cultuando, né? Não foi também nisso, né? O próprio Império Romano, que entrou em crises que precederam a sua derrocada. Se você ler lá aquele livro, os 12 Césares, né, de Suetônio, você vai ver que aqueles Césares fizeram barbaridades, né? E depois vieram aí os bizantinos, depois os bárbaros, né, os visigodos e por aí vai. Então, sobre os escombros dessas nações, obviamente, se constroem outras. Ou seja, as nações vão desaparecendo, vão mesclando-se com outro, vão incorporando a sua cultura, a sua religião,
os seus costumes e que originou, então, a nossa Europa ocidental, né? Ou seja, que é o berço da nossa religião, é o berço do nosso cristianismo. De tal maneira que, dentro desse sentido, só essa formação moral, só essa educação de um povo, repetindo 1000 vezes, se assim for necessário, e a gente faz isso com os nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo, e tem que repetir mesmo, né? Então, são esses princípios que inspiram as pessoas para ter uma vida melhor, uma vida intelectual, uma vida administrativa, como servidor, ou até mesmo na vida política. Então, esses princípios, né, eu posso dizer assim, hão de basear-se num terreno de certeza, da verdade absoluta. Quando não se tem princípio, ele está galgado, está fundado no princípio da dúvida. E por quê? Porque os princípios corretos vêm de Deus. Ou seja, e se o bom senso de nós, pecadores, de termos a humildade, né, de não ter o orgulho daqueles que se consideram sábios, né, como diz o filósofo grande Farias Brito, ele tem uma obra que é o seguinte: a verdade como regra das ações. Ou seja, ali nesse livro ele demonstra que não é possível traçar normas sem um conceito de verdade sobre Deus, sobre o universo e sobre o homem. Ora, então a verdade é uma só, não é uma variação de verdades, porque se existisse mais de uma verdade, duas verdades, obviamente nenhuma seria verdadeira. E Jesus disse, bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdadeira, ou seja, até uma redundância, a verdade verdadeira há de ter Jesus como a única fonte. Ou seja, essa verdade é a própria vida, a vida do Espírito e, por sua vez, a vida personificada das pessoas. Assim como o corpo, né, é envolvido de células, de núcleos, de toda aquela sistemática da natureza, né? A mesma maneira, o homem que foge à sua verdade, que foge à verdade de Deus, ele foge da sua essência, obviamente, não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, o criminoso é escravo do seu crime, o pecador é escravo do seu pecado, o homem imoral é escravo da sua imoralidade. Então, esta verdadeira libertação, e que os marxistas pensam que é a libertação política, e não é verdade, ou seja, toda libertação vem do Espírito, onde predomina essas verdades indestrutíveis, ou seja, a verdade eterna. Ou seja, e esta verdade é que exerce, né, digamos assim, o amálgama, ou seja, o ponto central, o ponto nevrálgico, né, da tendência contra o mal, contra as tendências más da criatura humana. Então, esse deve ser o pensamento de todos, né, estar sempre com a verdade. Né? Agora, tem gente que até o contrário da mentira para eles está muito longe de ser a verdade, né? Porque falseiam, deturpam, caluniam, inventam diversas coisas, né? É o que eu sempre falo para os jovens, né, doutor Paulo, nas minhas palestras para eles. Vocês são livres para fazer suas escolhas. Eu estudo profundamente a questão de drogas, faço lives, hoje mesmo é dia de eu fazer. Esse mês eu dediquei ao crack. Estou trabalhando sobre o maldito, a epidemia do crack. Vocês são livres para fazer suas escolhas. Agora, o problema, sabe qual que é, doutor Paulo? É as consequências que eles não têm controle. É as consequências. É verdade. Não é? Eles podem decidir. Tá? Eu falo lá, o crack, a primeira vez que uso o crack, experimentou o crack, vocês colocaram na cabeça curiosidade, que o jovem é muito curioso. Curiosidade no crack, vocês vão ser fisgados pelo crack. Eles já sabem disso. Agora, se eles decidem por isso, ou após, né,
eles vão ver, eles estão vendo aí a realidade, como é que viram zumbis, né? Basta ver as Cracolândias aí, por exemplo, não é? Então é isso. Mas muito bem explanado pelo senhor. A verdade, né? A verdade verdadeira. A verdade Você veja verdadeira. que o pessoal mais jovem, né? Eu tenho 4 filhos, né? Parei de 8 até 17 anos, né? E eu fico os vendo ali jogando, né? Um videogame. E muitas vezes, né? Tipo de vida, os costumes, né? Parece que são retratadas nesse mundo de fantasia. Ou seja, aquilo que é refletido na consciência deles, né? Aquilo que nós chamamos a impressão. O que é a impressão? A impressão é mais do que o prolongamento da sensação do que é passado ali naquele videogame. Ou seja, então como pode um cérebro na idade de 8, 10, 12 anos, né, ser tão desgastados em relação a isso? Então eu digo que nós estamos formando uma geração que é um cérebro deficitário. Ou seja, essa é a razão pela qual você vai numa padaria, por exemplo, e aí compra lá algo e deu R$6. Aí você dá uma cédula de 10, uma moeda de 1, para que possa devolver um troco de 5, e a pessoa não consegue fazer a conta. Não, ela tem que pegar a calculadora. Tem que pegar a calculadora, ou seja, 11 menos 6. Ou seja, então, as pessoas, por que não escrevem? Ou por que escrevem mal? Porque elas não leem. As pessoas não leem mais, na verdade. Não leem livros, não leem jornais. Né? É só visual, é só internet, é só jogo. Sim. Doutor Paulo, o senhor como professor, até professor universitário, o senhor sabe como é que está o nível desses estudantes agora, né? Egressos aí das escolas, das diversas escolas, seja nível privado, público. O primeiro período ali, o início, você vê que eles não conseguem escrever, eles não conseguem concatenar, eles não conseguem, né? Não interpretam nem o que está sendo perguntado. Não. Uma das piores coisas é quando inventaram as questões para marcar A, B, C, D, E. Aí depois mudaram só para o falso verdadeiro. Ou seja, não se tem mais uma pergunta que a pessoa tenha que escrever. Refletir, né? Concatenar. Então, ou seja, veja aqui os meninos, né? Os garotos, né? Eles não brincam mais, né? Ou seja, não se visita, um vai na casa do outro, visita tornou-se a coisa mais enfadonha do mundo, eles ficam só no WhatsApp, ficam só na internet. Então, quando chegam as visitas nas casas, né? Cada um está no seu computador, cada um está no seu laptop, cada um está digamos assim, no seu celular, né? Então, como é que pode, né? Nesses ambientes nós temos crianças e jovens se interessar por assuntos literários, por exemplo, ou científicos. Como que podemos formar, então, uma consciência moral, uma consciência de civismo, né? Já que o ambiente da escola é meramente para ir lá fazer prova e tirar a nota e passar, né? Ou seja, não se tem um amor aos livros. Ou seja, o livro vira apenas um enfeite aqui na prateleira. Não é nada? Eles não sabem o símbolo das estrelas da bandeira. Eles não sabem o significado das cores da bandeira nacional. Eu falo assim, pelo menos o básico, né? Ou seja, a aritmética, a matemática, a língua portuguesa, o vernáculo, a gramática, e a história, não vou nem falar, né? A história aí que passa longe, né? Então, eles estudam, por exemplo, trigonometria, né? Sem saber as frações ordinárias. Ou seja, eles estudam lá as escolas literárias, né? O romantismo, o parnasianismo, né? E não sabe redigir uma linha, não sabe fazer nenhum bilhete.
Ou seja, Sabe não. então, não se estuda lógica, não se estuda história. Então, é uma geração, assim, quase que atrofiada, né? Atrofiada com toda a ciência, com toda a tecnologia, né? Toda a informática, toda, né? Eles são totalmente ignorantes, né? É curioso isso. Então, eles são capazes de entrar no computador e fazer programas, de fazer tabelas de Excel e de jogar ali, né? Deixa eu perguntar para o meu filho, como é que é esse jogo aí que você está jogando? Minecraft. Como é o nome? Minecraft. Minecraft, né? Então fica ali jogando e tal, né? Ele tá rindo aqui, porque ele sabe que tem um livro ali que eu já separei, né? Que tem para ler, tá morrendo de rir aqui na minha frente, né? Tá certo. Ué. Ó, doutor Paulo, o que não poderia deixar de mencionar nessa nossa super live? Olha, que nós temos que ter um alento, né, em relação às novas gerações. Eu não sou nem tão velho assim, que é a arte de semear ideias. Essas pessoas têm um ideal de vida. Então, um exercício muito interessante é as pessoas colocarem quais são as 10 coisas mais importantes na sua vida. Porque as pessoas fazem escolhas erradas porque não elencam prioridades. Então, um rapaz jovem tem uma namorada, né? E aí ele recebe uma proposta de emprego, mora aqui em Brasília, por exemplo, e ele recebe uma proposta de emprego aqui em Anápolis, a 2h30 de Brasília. Aí ele fala, eu não vou ser gerente desta loja por causa da minha namorada. Bacana. A namorada termina com ele ficou sem o emprego e sem a namorada. Né? Tem gente que começa a lavar o carro no domingo, às 8 horas da manhã, e termina às 5 da tarde. A pessoa passa um dia arrumando o carro. É curioso isso. Então ela gasta ali com som, gasta com roda, com coisas, né? E com o banco acolchoado, banco não sei de quê, e a pessoa diz que não tem dinheiro para fazer uma especialização, para fazer uma pós-graduação. Né? A pessoa tem TV a cabo, né? E tem gente que tem 2, e tem assinaturas de Netflix, assinatura disso, daquilo, mas ela é incapaz de comprar um livro, porque acha que o livro é caro. Mas se tiver um show lá da banda Axé ou do funk, a pessoa tem coragem de pagar R$200 para assistir a banda lá do Axé, né? Mas não paga 80 num livro. Por quê? Porque são as prioridades. Então, dentro desse universo, né, de estabelecer as prioridades, aonde está a sua família, aonde está o seu estudo, aonde está a sua religião, né? A pessoa tem que ter uma perspectiva, ou seja, como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí você olha para trás, como é que você estava 5 anos atrás? A nossa vida são ciclos de 5 em 5 anos, em etapas, então vai de 0 a 25, ou seja, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 e tal. Depois, a segunda etapa, 25, 30, 35, 50. E depois, a fase final, de 50 até 75. Então, são 3 fases, né, etapas de 25 anos. E você vai colhendo aquilo que você vai plantando. Então, veja como é que você estava 5 anos atrás. Veja como você estava há 10 anos atrás. E como você se vê daqui a 5 anos. As pessoas têm que ter projetos. Né? Então, tem um projeto, então, 2022, eu vou ser candidato, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer uma viagem, vou ter meu 5º filho, e assim vai. E colocar isso de uma maneira concreta, no papel mesmo escrito, e chega no final do ano, você revê aquilo que você predispôs a fazer e não fez, avaliar, ver o que acertou. Então, as pessoas vivem assim como se fosse um navio alto mar, né, que vai à deriva, sem que tenha um leme, sem que tenha um norte. Então, ter o ideal, semear ideias e estudar. Estudar. Ótimo. Ou seja, sem isso não se vai a lugar nenhum. Perfeito, doutor Paulo. A Alba está dizendo... Perdeu-se muitos valores, mas como pais temos que estar atentos, presentes na vida dos nossos filhos.
Perfeito. A Darlete, antes de criar os filhos para o mundo, para ser grandes homens. Hoje não está fácil criar os filhos, pois a droga está nas portas. Tá. A Alba está dizendo que não tem problema com os filhos, porque eles amam os livros. Doutor Paulo, por que para um cristão é importante entender que é um pecador, arrepender dos seus pecados, aceitar que Jesus morreu por nós e também falar com Deus através das orações? Muito bem. Então, veja, as pessoas têm um sentimento de fracasso, de derrota, porque a batalha já estava perdida antes de ser travada. Ou seja, a pessoa é indecisa, a pessoa é incrédula, a pessoa é insegura, né? Então, nós precisamos criar gerações, criar pessoas que sejam tementes a Deus, que as pessoas possam ser intrépidas, possam ser audazes, possam ser corajosas, que possam ser pessoas com fibra. Falta fibra, ou seja, uma sociedade nova, uma ideia nova, precisa de homens novos, né? O homem velho, né, é o homem pecador, e este homem novo, né, só vem por meio do evangelho, né, que é a palavra nova. Então, quando se tem esse sentimento, não é, da razão, e isso está na encíclica, né, do Papa Bento, né, fé e razão, ou seja, a progressão crescente da ideia ascende sobre o sentimento, né? Por isso é que nós temos a expressão, né, o termo paixão, ou seja, a semente chega ao ponto de desenvolvimento para quê? Para que possa germinar. E não germina porque só a paixão da ideia, ou seja, ela traz consigo, né, a energia de fecundação. O pregador crê no que prega. A sua palavra transmite a mensagem, transmite o germe, é como se fosse uma centelha, né? Uma centelha. Então, quando você tem um pregador, você tem um sacerdote, tem um missionário, você tem um padre, né, que torna-se um autêntico semeador, é fácil você constatar. Ele foi pároco 30, 40 anos naquela paróquia, naquela mesma diocese, naquela mesma cidade. Bacana. Aí você pergunta assim, seus 40 anos que você esteve aí em frente a essa paróquia, quantos seminaristas saíram? Quantos padres saíram da sua paróquia? Ou então para um bispo. Você foi bispo aí 25 anos. Quantos padres você formou? Então, se naquela paróquia não trouxe nenhuma nova semente, se naquela diocese não trouxe nenhuma nova semente, tem alguma coisa errada. E assim também. Ou seja, nós precisamos, né, ter essa, digamos assim, essa persistência, né, de ter homens novos, de termos mais vocações. Por isso que as famílias têm que ter mais filhos. Quanto menos filhos, menos vocação. Então você tem que ter mais filhos para que um filho seu possa ser padre, uma filha sua possa ser freira, seguir a carreira, né, a vocação religiosa. Mas as pessoas não querem ter filhos. Não querem ter filhos nem para si, quiçá para Deus. Então esse é um grande desafio, né, que nós temos hoje. Ou seja, a semeadura, pouco a pouco, né, tornou-se lenta. Ou seja, as mãos que semeiam, as mãos que jogam as sementes, né, são poucas. As sementes já não são de muita boa qualidade, a terra não está preparada, né? E aí isso evidentemente vai se cansando, né? Sim. Ficam palavras ao vento, né? Sim. Perfeito. Porque tudo aquilo que é novo, né, a ideia nova é uma batalha contra o presente, né? E você vai falar uma coisa com seu filho, ele fala que acha que você está ultrapassado, né? Mas tudo bem. Sim. Mas os valores são eternos, né? Por quê? Porque eles transparecem a verdade. Não adianta, pode vir. Até aquela música que a Elis Regina cantava, né?
como os nossos pais, e no fundo tem uma certa verdade, né? Então, nós precisamos trazer esse sentimento de semeador, né? Não só como pais, mas também como educadores, como professores, como profissionais. Você tem que deixar um legado. Você chegar no final da vida, olhar para trás e falar assim, eu não fiz nada. Não fiz nada. E aí? Faz lembrar aquela parábola lá dos talentos, né? Ou seja, enterrei o talento. Então, essa arte de fazer as coisas, de ter ideal, a arte de semear ideias, é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito bela. É muito bela. Ou seja, que a gente possa transmitir isso aos nossos filhos, possa transmitir isso a outras gerações, ou seja, é preciso ter confiança no futuro, né? E as pessoas ficam muito à margem a tudo isso, né? Com certeza. É mais ou menos por aí. Doutor Paulo, chegando ao final de nossa super live aqui, para a posteridade, para a humanidade, fique à vontade para dizer suas palavras finais, seus agradecimentos. Então, agradecer mais uma vez, né, esse pequeno espaço, né? E é bom que fica aí registrado, quem tiver curiosidade pode ver depois, pode até rever, não é? Pode, e com certeza. Dizer que nós sofremos um mal do mundo moderno, não é? Que esse mal, digamos assim, ele proveio de uma dissociação do sentimento e da inteligência como resultado de um materialismo, ou seja, de um intelectualismo racional, ou seja, tudo oriundo de pensamentos mortos, né? De teorias, de pesquisadores, de grandes analistas, né? E que sonham no mundo irreal, né? Tem até no livro de Machado de Assis, né? Que ele fala da mosca azul, uma poesia melancólica, né, de Machado de Assis, de tal maneira que nós, que cremos e que sabemos onde está a verdade, não podemos perder a fé e muito menos a esperança. E esse é o alento, como eu falei, né? Deus nos pede a luta e não a vitória. A vitória já é nossa, nós já sabemos isso. Perfeito, doutor Paulo. Em nome de todos que estão aqui presentes, tá? E dos que vão se conectar aqui para assistir, os que vão ver posteriormente, eu gostaria de agradecer. A palavra que eu tenho é gratidão por estar aqui conosco, né? Falando tão profundamente, com palavras tão sábias, tão profundas, sobre o verdadeiro significado do ser cristão. Né? A live foi espetacular, tá bom? Um forte abraço aí para o senhor, para toda a sua família. Daqui a pouquinho eu vou participar de outra live, daqui a pouquinho, às 21h30. Às 21h30. Eu vou falar sobre a senhora Carmela Salgado, o legado de Carmela Salgado, que foi esposa do ex-deputado Plínio Salgado. Daqui a pouquinho, 21h30, no outro canal, do meu amigo Moisés Lima, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Vai estar lá. Então, todos que estão aí conectados, vão lá assistir, tá? E todos os amigos, de modo geral, vão lá prestigiar o Dr. Paulo para aprender mais, né, com essa figura ilustre aí que nos prestigiou nessa noite. Muito obrigado mesmo de coração, viu, Dr. Paulo? Um abraço. Forte abraço e até a próxima. Fique com Deus. Tchau.